Muito bem, queridos e amados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, estou saindo agora para a rua e vou pregar a palavra de Deus. Eu creio que ali nos ônibus, né? Vamos pegar aqui o Ligeirinho, cercado, destino aí ao Pinheirinho, vocês vão acompanhar. Espírito de oração, batalha, guerra, e vamos que vamos. Mudar a câmera frontal aqui. Muito boa noite a todos. Quem fala com vocês é o teu irmão em Cristo, evangelista Paulo Schotzlen. Amigos, Jesus ele disse para nós no livro de Marcos, capítulo 16 e no versículo 15, aonde Jesus deixou uma ordem para todos nós, aonde ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus ele vai voltar. A palavra de Deus diz que ele está às portas. Ele disse: ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e fome em vários lugares. Isso é o princípio de dores, não é o fim. Mas após todas essas coisas, ele está às portas, ele está dizendo. Após as guerras, ele está às portas. Quando você vê estourar uma guerra, quando você vê estourar um terremoto, quando você vê pestes como Covid-19, matou quase 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. Então tudo isso está dizendo para nós, Jesus está voltando. Ele está às portas. E você está preparado para a volta de Cristo? Saiba que você foi comprado pelo sangue dele lá na cruz. Todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário, amigo, é necessário, minha amiga, você ter a vida eterna. Após a tua morte, aonde tu irás? Você tem uma alma que está dentro de você. Após você descer uma sepultura, para onde iremos? Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade e ele é a vida. Só basta aceitar a Cristo, renunciar a você mesmo, renunciar a nós. O maior inimigo nosso é nós mesmos. Nós queremos diversões, nós queremos alegrar nossa carne. No livro de Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo para Deus, que é o teu culto para Deus. O culto para Deus não é ir a uma denominação, diante de um altar e ficar se balançando, cantando um louvor. O culto para Deus é todos os dias, todas as horas, todos os minutos, através do teu corpo. Ter um corpo separado para Deus, livre da corrupção do mundo, livre da prostituição desse mundo, livre do pecado. Isso é ter um corpo cultuando a Deus. Amém? Então é tempo, irmãos, de renunciar a si mesmo. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz, renuncie tudo e me siga. Aquele que não deixar esse mundo não é digno de mim. Aquele que amar esse mundo mais do que ele não é digno dele. Ele disse: o caminho é estreito, a porta ela é apertada. Muitos procurarão entrar por ela, mas não conseguirão. Por quê? Por causa do pecado. Por causa que não renunciam ao pecado. É necessário você dizer um não para você mesmo. Quando o teu corpo está pedindo para você se deliciar no mundão, na prostituição, nos vícios, em tudo aquilo que agrada a tua carne, você dizer para ele: não, eu vou agradar o Espírito. O Espírito deve ser agradado e não a carne. E Jesus ele está voltando, queridos. É necessário o povo de Curitiba uma aliança com ele, porque senão ele virá e para onde tu irás? Se hoje pedirem a tua alma, o que tu tens? Amém? Deus abençoe a todos. Uma palavra de incentivo para a tua vida espiritual, para a nossa vida espiritual. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Cristo.
Amém. Deus abençoe, irmão, com Deus. Muito boa noite a todos. Quem fala com vocês é o teu irmão em Cristo, evangelista Paulo Schotzlen. Eu estou aqui nessa tarde para falar para vocês referente à volta de Jesus. Jesus vai voltar. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 24, ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e fome em vários lugares. Tudo isso nós estamos vendo. Terremotos. Veio aí uma peste que matou quase 1 milhão de pessoas no Brasil e ainda continua agindo em nosso meio. E nós vemos que ainda não existe um diagnóstico para poder combater totalmente. E a Bíblia fala que é peste. Há muitas pestes ainda para vir. Não vai ficar por aí. As coisas vão ficar apertadas, irmãos. Se vocês acham que as coisas vão ficar melhor, não vai. Coisa é daqui para frente. Senão isso aqui não se cumpre, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus, ele disse: observai as escrituras e cuidai ter nelas a vida eterna. É aqui que você encontra os itens para a salvação da tua alma. Você é necessário ser salvo, irmão. É necessário, amigos, você ter um lugar no céu. Porque esse mundo ele está preparado como um troféu para o fogo, diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse: esse mundo está preparado para ser destruído. Então aqui já era, meus irmãos. Jesus, ele disse: porque adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Adianta você trabalhar? Sim, temos que trabalhar. Temos que pelejar. Mas nós temos que pensar uma coisa: a nossa vida espiritual. Nós temos que pensar uma coisa, irmãos. Quando você descer uma sepultura, que todos nós temos que descer, eu, qualquer outro irmão, apóstolos, padres, bispos, pastores, vão descer uma sepultura. Está escrito no livro de Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso virá juízo. Você já pensou para onde você irá se amanhã você não estiver mais executando os teus afazeres na terra? Se amanhã você estiver no necrotério? Já pensou? Para onde irá a tua alma, querido? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o único Filho, para vir aqui morrer por nós. Hoje mesmo uma pessoa numa loja me disse: como pode Deus se contentar em fazer a humanidade, criar a humanidade, e saber que essa humanidade vai se perder? Ele tem prazer nisso? Eu disse não. Por isso que ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho para que nós fôssemos salvos. É somente você crer no nome dele e obedecer. No livro de 1ª carta de João, capítulo 5, a Bíblia Sagrada diz: você ama Jesus? Você tem fé nele? Jesus, ele disse: aquele que disser que me ama e não obedece os mandamentos de meu Pai é mentiroso. Então não adianta você se incumbir uma religião, uma denominação e continuar nas velhas práticas. Você tem que se converter. Você tem que se regenerar. Você tem que abandonar o pecado. Não é pela igreja, não é pelo pastor, mas por Jesus e pela tua alma. Pode descer um anjo do céu, amados. Pode descer o arcanjo Miguel lá de cima e dizer: eu vou pôr uma igreja na esquina do sítio cercado, aqui do Pinheirinho. Vou pôr uma igreja. E você dizer assim: eu vou congregar na igreja do arcanjo. Se você não obedecer isso aqui, nada vai valer. O anjo não vai te levar para o céu. O anjo, ele tem asas para subir. Mas ele não te leva se você for desobediente. Ficar nas práticas do mundo. E aí que as pessoas estão enganadas. Ah, eu sou dizimista, tudo bem. Eu sou ofertante, tudo bem. Eu sou frequentador da igreja. Pode ser a igreja do anjo, você não sobe. Se você não obedecer isso aqui, amado, se você não obedecer isso aqui, não adianta. Agora, se você obedecer e servir a Deus debaixo de uma árvore, Jesus arrebata a igreja, você será arrebatado.
Coisa tremenda, né? Não é placa. Nós devemos nos arrebanhar com os irmãos. Tem uma igreja para nós ter a comunhão, nos arrebanhar com eles. Mas não é aquela placa que vai te salvar. Não é aquela igreja que vai te salvar. Jesus, ele disse para aquela mulher samaritana, quando ela disse assim: Senhor, aonde se adora a Deus? Porque eu vejo que os judeus adoram no templo e os samaritanos no monte. Jesus disse: mulher, vai chegar um tempo que ninguém vai adorar em Jerusalém e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade você adora dentro do quarto. Em espírito e em verdade você adora nesse banco. Em espírito e em verdade você adora no teu trabalho. Em todos os lugares você está adorando a Deus. Jesus, ele disse no livro de Mateus 6, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus, ora ao teu Pai que está em oculto, e Ele secretamente te recompensará. Que lindo, né? Jesus abriu essa exceção para nós. Não precisamos mais do templo, não precisamos mais do bispo, não precisamos mais do pastor. Dentro do teu quarto você busca Deus, Ele te atende. Que lindo, né? Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos servir a Cristo, irmãos. O segredo de tudo é dizer não para o mundo e sim para isso aqui. Jesus, ele disse: aquele que disser que me ama e não obedece às palavras de meu Pai é mentiroso. E a Bíblia Sagrada diz que o mentiroso não herda o reino dos céus. Amém? Quando você está na prática do mundo, querendo enganar, você está enganando você mesmo. Você não engana a Deus. Eu não engano a Deus. Ninguém pode enganar o Senhor. Tem dois olhos de fogo nos contemplando. A Bíblia Sagrada diz que Deus conhece até quantos fios de cabelo tem sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de cada irmão. Deus conhece. Deus sabe tudo de você. Sabe as mensagens do teu WhatsApp, sabe as mensagens do teu Instagram, sabe os teus pensamentos, conhece tudo. Amém? Então nós temos que procurar obedecer somente Ele. Deus abençoe, amados. Eu vou fazer uma breve oração por todos. Já estou terminando essa palavra. Senhor meu Deus, peço, Senhor, em favor de toda essa igreja. Aqui está a tua igreja. Aqui, meu Deus, cada um aqui é o templo e morada do Teu Espírito Santo. Que essa palavra, Senhor, venha a frutificar no coração de cada pessoa, abençoando, Senhor, dentro do lar deles, dentro da casa deles, no trabalho deles, enfim, todos os lugares, que eles possam, Pai, Te adorar e Te bendizer na beleza da Sua santidade. Assim, Senhor, eu entrego cada pessoa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Amém. Deus abençoe. Muito bem, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus e aos amigos. Irmãos, quero falar um pouquinho aqui das misericórdias do Senhor nosso Deus. Olha só, no livro de Lucas, capítulo 23, e no versículo 28, aonde Jesus estava carregando aquela cruz, levando aquela cruz sobre os ombros. E ali a palavra de Deus narra, dizendo que algumas mulheres choravam por ver Jesus naquele sofrimento, todo ensanguentado, coroa de espinho na cabeça, cruz pesada nos ombros, levando chicotadas daqueles homens ferozes, homens treinados para a tortura. E aquelas mulheres, enquanto elas choravam, Jesus virou-se para elas, parou e disse: mulheres, chorai antes por vós e pelos vossos filhos, mas por mim não. Por que ele quis dizer isso? Que está no versículo 28 do capítulo 23 de Lucas. Ele quis dizer que ele sabia para onde ele iria. Ele sabia, após a morte, para onde ele ia ficar. Mas e aquelas mulheres? E os filhos daquelas mulheres? É como nós hoje.
Se hoje, meu amigo, se hoje, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você descolar do teu corpo, esta alma que tem dentro de você, sair de dentro de você, você passar para a eternidade, para onde irá a tua alma? Hã? Se agora me der um infarto, um derrame, um AVC, ou seja, um infarto fulminante, eu caí morto aqui nesse piso, para onde irá minha alma? Isso que Jesus quis dizer: chorai antes por vós e pelos vossos filhos, não por mim. Eu estou fazendo aquilo que o Pai me mandou, derramar o meu sangue para salvar a humanidade. E nós, irmãos, você já pensou nisso? A Bíblia Sagrada diz, queridos amigos e irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 9, e versículo 27. Pode ler aí, 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso virá juízo, prestação de contas. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 5, ou seja, invertir, capítulo 5 e 10, a Bíblia diz que nós temos que prestar contas, dar contas, responder diante daquele Todo-Poderoso sobre tudo que fizemos por meio dessa carne, por meio desse corpo. Eu estava assistindo um vídeo esses dias de um determinado julgamento diante de homens comedores de feijão. E ali aqueles rapazes foram sentenciados a 30 anos de cadeia. Nós sabemos que o limite é 40. Eles se descabelaram. 30 anos de cadeia, aqueles rapazes caíram em pranto, em choro, em grande agonia, em grande desespero, pela condenação deles para 30 anos. Agora imagine, minha irmã, imagine, meu irmão, você diante daquele Todo-Poderoso, aquele que você não consegue olhar nos olhos dele, aquele que a Bíblia diz que os olhos dele são chamas de fogo, aquele que julga com eficiência, aquele que conhece, minha irmã e meu irmão, quantos cabelos você tem na tua cabeça. Você já contou os cabelos da tua cabeça? Ninguém consegue contar, ele sabe. Ele vai te julgar, ele vai me julgar, pelo bem e pelo mal que eu fiz nessa terra. E esse dia vai chegar, meu irmão. Por isso que Jesus disse: chorai antes por vós e pelos vossos filhos, para que vocês não venham ser condenados. Olha aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou, meu querido. Seja você quem for, não importa o que você fez, não importa o teu pecado, não importa o que você praticou, você matou, você roubou, você se prostituiu, não importa. Os teus pecados, eles se tornarão brancos como a neve, diz a palavra de Deus, se você reconhecer Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça. Não pereça onde? Na condenação. Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz dos que vão ficar do lado de fora: afeminados, feiticeiros, prostitutos, ladrões, matadores, quem mais? Mentirosos. Está ali, 22 de Apocalipse. Você vai ver quem vai ficar do lado de fora. Mas se você praticar a justiça, minha irmã, a justiça de Deus, naquele dia Jesus disse assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do seu Senhor. Que lindo receber essa palavra, irmãos. Não vamos receber essa palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque só praticasse a iniquidade na terra. Vamos procurar ouvir a voz do Rei, que vai dizer: vinde benditos. Quem quer ser bendito de Jesus aí, ergue as mãos. Ergue a mão. Vamos fazer uma oração antes de chegar no terminal? Amado, soberano e eterno,
Abençoa cada vida que aqui está, esses irmãos, essas ovelhas. Aqui está a tua igreja, Senhor. A igreja são eles, não é templos, não é madeira, não é pedra. A tua palavra diz que eles são morada do teu Espírito Santo. Abençoa que essa palavra, Senhor, possa ser entronizada, introduzida dentro do coração de cada um e que venha produzir fruto, Pai. Assim, meu Deus, eu entrego cada pessoa desse ônibus nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vão, ovelhinhas de Cristo, faz uma aliança com Ele, porque Ele está às portas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Terminal. Sítio cercado. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Com Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, querido.